Bom dia a todos e a todas. Ao senador Otton, cumprimento a mesa. Nós, da Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que conta com 17 representações em todo o Brasil, desde povos indígenas, quilombolas, extrativistas da Amazônia do Cerrado, quebradeiras de coco de Babaçu, pantaneiros, caiçaras, fundo e fecho de pasto, povo de terreiro, ciganos, retireiros do Araguaia, faxinalenses, catadoras de mangaba, pescadores artesanais, raizeiras, geraizeiros, pomeranos, vazanteiros e dentre outros povos e comunidades que estão nesse vasto Brasil. Agradecemos a oportunidade e, a início, nos colocamos sempre como os provedores de conhecimentos tradicionais. E nesta casa, agora há pouco, nós vimos que, infelizmente, nós respeitamos esta casa a princípio, acho que é bom registrar isso, mas nós vimos que alguns senadores já estavam dando por encerrada, sem querer nos ouvir. Nós que somos os provedores de conhecimentos tradicionais. Então, vale registrar que nós estamos aqui para ser ouvidos, uma audiência em que nós somos parte interessada em todo esse processo da discussão desse marco legal. Então, a princípio, senadores, eu gostaria de dizer... Pedindo licença ao presidente, porque eu acho que ficou um mal-entendido. Nós tínhamos o seguinte, nós temos essa audiência agora, que nós estávamos marcada e está mantida. É que estava se propondo mais uma outra na terça-feira, com algumas pessoas que estariam nessa. Foi só essa de terça-feira que o senador Assis pediu para cancelar, mas essa aqui é oficial e é a audiência já marcada e que a gente agradece muito a presença de todos. Eu acho que não ficou bem claro para a audiência, para quem estava aqui, o tal do cancelamento da discussão dos pontos polêmicos. Os pontos polêmicos nós estamos tratando nessa audiência e as senhoras e senhores são muito bem-vindos e, aliás, são fundamentais. Sem ouvir as senhoras e senhores, eu acho que o Senado não tem as condições de deliberar. E como as senhoras e senhores não falaram, eu não sei quais são os pontos que serão trazidos, mas certamente são pontos importantíssimos para que a gente aprecie, leve em conta e principalmente na hora de decidir sobre esse projeto. Só queria deixar claro, tinha uma audiência terça-feira com algumas pessoas que eu tinha apresentado, que nem tínhamos identificado quem ainda, é só essa audiência de terça de manhã que foi pedida para não ter, mas essa aqui em nenhum momento alguém questionou de não realizar. Ao contrário, todos estão muito na expectativa que ela aconteça. Obrigada, senador. Mas, nesse sentido, ainda nós temos e nós queremos um espaço, né, de conversa com o senador para apresentar ponto a ponto o que nós temos discutido e o que nós também temos em relação a esse marco legal. Então, dito isso, e nós vamos estar falando... Principalmente alguns pontos que, durante todos esses dias, nos têm incomodado muito. Desde uma discussão da PL em outros espaços e até chegar nesse espaço desta casa. Que a biodiversidade, ela é, para nós, a nossa riqueza. Ela não gera riqueza. Né? É o primeiro ponto que eu acho que é de fundamental importância, já que nós estamos numa mesa em que diálogos é essencial e é importante. Então, para transformar o que nós temos de riqueza em riqueza, nós temos que passar também por essa conversa com povos e comunidades tradicionais. Nesse sentido, nós, povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas e também os agricultores familiares, a partir de uma reunião, nós nos unimos para... Primeiro, construir uma discussão mais acirrada, porque isso envolve a nossa vida, e também para que a gente apresente as nossas demandas
sejam nesse espaço, seja em outros espaços que nós estejamos, convidados ou não. Então, nesse sentido, eu quero entregar aos senhores senadores a carta que nós fizemos, os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, agricultores familiares, repudiando o projeto de lei que vende e destrói a biodiversidade nacional. Por gentileza. Isso. E eu peço licença para registrar esse documento nesta casa. Os povos indígenas, povos e comunidades tradicionais e os agricultores familiares do Brasil, representados por suas entidades e organizações parceiras abaixo-assinadas, vêm expor o seu posicionamento sobre o projeto de lei número 7735/2014, atual PLC número 2/2015, que pretende regulamentar o acesso e a exploração econômica da biodiversidade e da agrobiodiversidade brasileiras, bem como dos conhecimentos tradicionais associados. De início, registramos que os povos e comunidades acima mencionados estão plenamente cientes da atual ofensiva verificada no Brasil contra seus direitos fundamentais, garantidos pela Constituição Federal, pela legislação ordinária e por tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Contexto no qual se insere o PL 7735/2014, apresentado ao Congresso Nacional pelo Governo Federal em regime de urgência. Em razão desse cenário, que ameaça a própria existência dos povos e comunidades tradicionais, informamos que as entidades representativas encontram-se unidas e mobilizadas com a determinação de lutar conjuntamente na defesa de seus direitos historicamente conquistados, os quais constituem a base da soberania e democracia constitucional do país. Especificamente, em relação ao PL 7735/2014, que pretende anular e restringir nossos direitos, repudiamos a decisão deliberada do Poder Executivo de nos excluir do processo de sua elaboração sem qualquer debate ou consulta, em violação à Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, à Convenção da Diversidade Biológica, CDB, ao Tratado Internacional dos Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura, FAO, TIRFA, e à Constituição Federal. Em contraste a isso, denunciamos o amplo favorecimento dos setores farmacêuticos, de cosméticos e do agronegócio, principalmente sementeiros, a ponto de ameaçar a biodiversidade, os conhecimentos tradicionais associados e programas estruturantes para segurança e soberania alimentares. A exemplo do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, com a possibilidade, inclusive, de legalização da biopirataria. Tal cenário, reconhecido pelo próprio governo, resultou em grave desequilíbrio no conteúdo do projeto de lei em questão. Além de anistiar as irregularidades e violações históricas e excluir qualquer fiscalização do poder público sobre as atividades de acesso e exploração econômica, o PL número 7735/2014 viola direitos já consagrados na legislação brasileira, o que pode ser claramente verificado nos seguintes pontos principais. Em relação ao acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais, deixa de prever e inviabiliza a negativa de consentimento prévio dos povos e comunidades tradicionais. B. Flexibiliza a comprovação do consentimento livre, prévio e informado, em detrimento da proteção de conhecimentos coletivos. C. Dispensa o consentimento livre, prévio e informado para o acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional associado relacionado à agricultura, à alimentação e à agricultura.
D. Permite que empresas nacionais e internacionais acessem e explorem, sem controle e fiscalização, o patrimônio genético brasileiro e os conhecimentos tradicionais associados, permitindo, por exemplo, o acesso de empresas estrangeiras a bancos de sementes. 2. No que tange à repartição de benefícios, prevê que apenas produtos acabados serão objeto de repartição de benefícios, excluindo os produtos intermediários. B. Restringe a repartição de benefício aos casos em que o patrimônio genético ou conhecimento tradicional for qualificado como elemento principal de agregação de valor ao produto. C. Isenta de repartição de benefício todos os inúmeros casos de acesso realizado anteriormente ao ano de 2000 e mantém explorações econômicas até hoje. D. Condiciona a repartição de benefício apenas aos produtos previstos em lista de classificação a ser elaborada em ato conjunto por 6 ministérios. E. Estabelece teto, ao invés de base, para o valor a ser pago a título de repartição de benefícios. F. Deixa a critério exclusivo das empresas nacionais e internacionais a escolha da modalidade de repartição de benefício, nos casos de acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional de origem não identificável. G. Isenta microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais de repartir benefícios. E H. Exclui de repartição de benefícios a exploração econômica do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado, relacionado à alimentação e agricultura. Item 3, no que se refere às definições. Muitas já foram faladas aqui. A. Substitui o termo povos por população ao tratar de povos indígenas. B. Substitui o termo agricultor familiar por agricultor tradicional, em afronta à Lei 11.326, de 2006. C. Descaracteriza a definição de sementes crioulas contidas na Lei nº 10.711, de 2003. D. Deixa de prever que o atestado de regularidade de acesso seja prévio e com debates participativos sobre os seus termos ao início das atividades. E, enfim, adotou conceitos à revelia dos detentores dos conhecimentos tradicionais. Diante do exposto, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais e os agricultores familiares do Brasil exigem o comprometimento do governo federal com a reversão do cenário acima denunciado, mediante a correção dos graves equívocos contidos no projeto de lei número 7735, de 2014, de forma a assegurar o respeito e a efetivação dos seus direitos legal e constitucionalmente garantidos. Declaramos que não mais admitiremos a postura antidemocrática e o engajamento político do governo federal, associado aos interesses empresariais e outros, em direção à expropriação da biodiversidade e da agrobiodiversidade brasileiras e dos conhecimentos tradicionais associados. Reafirmamos, por fim, a nossa determinação de continuar unidos, mobilizados e dispostos a manter-nos em permanente luta na defesa de justiça e de nossos direitos. Esta carta foi assinada hoje, atualmente, por mais de 110 instituições, e, como visto pelos senadores, os pontos que nós apresentamos não são somente 6 ou 7, são 17. Eu fico grata pela oportunidade e nos colocamos